E aí, galera? Quem nunca ficou hipnotizado pela história do Titanic, né? Aquele monstro do mar que, logo na primeira viagem, foi encontrar o fundo nas águas congelantes do Atlântico Norte. Mas o que muita gente não sabe é que por trás da tragédia tem um monte de histórias e detalhes bizarros que nunca chegaram nos ouvidos da galera. Preparem os seus coletes salva-vidas e se agarrem nas cadeiras, porque hoje vamos mergulhar de cabeça nessa história. No vídeo de hoje, vamos desvendar 10 curiosidades inacreditáveis sobre o Titanic que vão fazer você questionar tudo o que você jurava que sabia. Então, já deixa aquele like maroto para dar aquela força pro canal, se inscreve se ainda não for um tripulante dessa aventura e bora navegar nesse mar de informações. A galera sempre ouviu falar que o Titanic era enorme, mas tipo, enorme como? Mano, o negócio era monstruoso. Imagine só, 269 metros de comprimento, o que dá quase 3 campos de futebol, e 46 mil toneladas de puro aço flutuando no mar. O Titanic era o top de linha da tecnologia naval da época. Ele tinha compartimentos estanques que, em teoria, impediriam que ele afundasse, mesmo que alguns compartimentos fossem inundados. A galera realmente acreditava que ele era indestrutível, o inafundável, como era chamado. Mas como a gente bem sabe, o destino tinha outros planos para o Titanic, né? E essa história de inafundável acabou indo por água abaixo. Literalmente. Se você achava que cruzeiro hoje em dia era chique, você precisava ver o Titanic. A primeira classe era puro luxo e ostentação. Piscinas aquecidas, academia, biblioteca, restaurantes, cafés. Tinha até um salão de fumantes. Mas o que realmente roubava a cena era a escadaria principal. Aquela escadaria gigante era de tirar o fôlego. Infelizmente, toda essa ostentação acentuou a tragédia que estava por vir. A grande jogada de marketing do Titanic era essa história de inafundável. E cara, naquela época, a galera realmente acreditou. Os engenheiros e construtores estavam tão confiantes na sua obra-prima que espalharam aos 4 ventos que nem Deus afundaria aquele navio. O Titanic era equipado com o que havia de mais moderno para a época. Um sistema de compartimentos estanques que, em teoria, impediriam que a água se espalhasse pelo navio em caso de colisão. Só que, como diria o poeta, o homem faz planos e Deus ri. Ninguém, nem nos seus sonhos mais pessimistas, poderia imaginar que o impacto com o iceberg seria tão forte a ponto de destruir vários compartimentos de uma vez só. No fim das contas, o mito do inafundável serviu apenas para aumentar a sensação de falsa segurança e, consequentemente, a tragédia que se abateu sobre o Titanic. Capítulo 4. SOS no silêncio. O pedido de socorro ignorado. É de partir o coração saber que o Titanic enviou diversos pedidos de socorro, mas muitos deles se perderam no mar de interferências e ruídos. Naquela época, a comunicação por rádio ainda era algo novo, e os operadores de telégrafo muitas vezes ignoravam sinais fracos ou confusos, achando que eram apenas problemas técnicos. E como se não bastasse, o operador do navio Californian, que estava próximo ao Titanic, simplesmente ignorou os sinais de alerta, provavelmente por estar dormindo em serviço. Se os pedidos de socorro tivessem chegado a tempo, talvez a história tivesse sido diferente. Mais navios teriam se deslocado para ajudar, e muito provavelmente o número de vítimas teria sido bem menor. Capítulo 5. Avisos ignorados. A teimosia que levou ao desastre. Galera, se tem uma coisa que a gente aprende com a história do Titanic, é que ignorar avisos nunca dá certo. Antes mesmo da colisão fatal, a tripulação do Titanic recebeu diversos avisos de outros navios sobre a presença de gelo na região. Mas, por incrível que pareça, esses avisos foram ignorados. O capitão, pressionado para cumprir o cronograma da viagem e confiante na infalibilidade do navio, decidiu manter a velocidade máxima, mesmo navegando em águas perigosas. Essa arrogância,
e a busca desenfreada por recordes de velocidade acabaram custando caro. A história do Titanic nos ensina que a prudência e a humildade são fundamentais, especialmente em situações de risco. Capítulo 6. Os passageiros de 4 patas. Uma história de sobrevivência. No meio de toda a tragédia do Titanic, uma história curiosa e comovente se destaca: a história dos cães que estavam a bordo. Sim, meus amigos, além dos humanos, o navio também carregava alguns passageiros de 4 patas. Eram cachorros de estimação da primeira classe, viajando com suas famílias em grande estilo. Infelizmente, apenas 3 desses cãezinhos sobreviveram ao naufrágio: 2 Spitz alemães e um pequinês. Preparem-se para conhecer Violet Jessop, a aeromoça que riu na cara do perigo e sobreviveu não a 1, mas a 2 naufrágios. É isso mesmo que você ouviu. Essa mulher era tipo um gato, tinha 7 vidas. Violet trabalhava como comissária de bordo para a White Star Line, a empresa dona do Titanic. Ela estava a bordo do navio naquela fatídica noite e, por sorte, conseguiu embarcar em um bote salva-vidas. Mas a história não acaba aí. 4 anos depois, Violet estava a bordo do Britannic, o navio irmão do Titanic, quando ele também afundou após colidir com uma mina durante a Primeira Guerra Mundial. E adivinhem só, ela sobreviveu de novo. Capítulo 8. A Sinfonia do Fim. Música para acalmar a alma. Uma das histórias mais emocionantes e comoventes do Titanic é a da orquestra, que mesmo com o navio afundando, continuou tocando para levar um pouco de paz e conforto aos passageiros. Imagina só a cena, o caos se instaurando, pessoas correndo desesperadas, o navio se partindo ao meio, e no meio de tudo isso, a melodia suave e melancólica da orquestra, como um último suspiro de esperança. Liderados pelo maestro Wallace Hartley, os músicos se recusaram a abandonar seus postos, tocando até o último minuto. Dizem que a última música que eles tocaram foi o hino Nearer, My God to Thee. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Capítulo 9. Números da tragédia. As marcas de um naufrágio. A gente sabe que o Titanic afundou, mas às vezes os números da tragédia passam despercebidos. No total, mais de 2.200 pessoas estavam a bordo do navio, entre passageiros e tripulantes. Dessas, apenas cerca de 700 sobreviveram. O Titanic tinha apenas 20 botes, o suficiente para pouco mais da metade das pessoas a bordo. A tragédia do Titanic escancarou as falhas de segurança da época e levou a mudanças importantes na legislação marítima, como a obrigatoriedade de botes salva-vidas para todos a bordo e a criação de rotas mais seguras em áreas com icebergs. Capítulo 10. Desaparecido, mas não esquecido. O Titanic encontrado. Por mais de 70 anos, o Titanic permaneceu adormecido nas profundezas do Oceano Atlântico. Em 1985, Robert Ballard encontrou os destroços a 3.800 metros de profundidade. A descoberta causou um rebuliço mundial. Desde então, diversas expedições revelaram detalhes impressionantes sobre o navio. Outras lições de um naufrágio, o legado do Titanic. E aí, pessoal? O que acharam da nossa viagem no tempo a bordo do Titanic? Deu pra ver que essa história vai muito além do romance do Jack e da Rose, né? O Titanic é um lembrete poderoso de que a arrogância humana e a confiança cega na tecnologia podem ter consequências devastadoras. Mas, acima de tudo, o Titanic nos ensina sobre a importância da humildade, da prudência e da valorização da vida. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras históricas. Até a próxima!